Comparar a nossa Constituição a uma prostituta pode nos levar a alguns equívocos imperdoáveis. O primeiro deles é o desrespeito às prostitutas, naquilo mesmo em que são tomadas quase sempre em discursos de exemplação machista. E o segundo caso também envolve a própria Constituição, naquilo em que ela carrega dentro de si algo de maternidade de um povo, de uma nação. Uma nação se constitui, ela é parida a partir de sua Constituição. Sob esse aspecto, deveria ser ela, a Constituição, o grande símbolo a ser defendido, principalmente pelas entidades jurídicas e judiciárias. No entanto, não é o que se constata no nosso país teomiliciano. Temos uma Constituição vilipendiada, humilhada, desprezada e constantemente submetida a atos de vexames tais que colocam a comunidade jurídica igualmente em situação vergonhosa e vexatória. Está muito difícil dar aula de direito no Brasil. Aliás, sempre foi difícil dar aula no Brasil. Mas dar aula de direito, notadamente direito constitucional e penal, é algo no Brasil que está numa fenomenologia fronteiriça ao ridículo. É difícil contornar as atitudes com as quais o nosso STF aborda a Constituição. Fato é que ele não a protege, não a respeita, não a cumpre, e isso nos mantém no estado de orfandade absolutamente trágico, por conta da causação de um esmorecimento moral que deveria sustentar a resistência jurídica na salvaguarda dessa mesma Constituição. Porque defender a Constituição hoje é praticamente um ato de rebeldia, um ato que deve ser praticado com todas as cautelas que recaem sobre os rebeldes e resistentes. Não se imaginava isso há algum tempo. Defensor da Constituição ser considerado rebelde e resistente. Mas essa alcunha não poderá esmorecer aqueles que creem no direito. Não obstante a tudo, não obstante a própria banalidade do injusto, acobertada pelo STF. Tudo isso sob panos de fundo absurdamente ligados ao terror, como a morte de quase 2.300 pessoas pela polícia no Brasil no primeiro semestre deste ano, sendo que quase 1.300 foram mortas no Rio de Janeiro. Quase que 5 pessoas mortas por dia. Um número assustador de mais de 400 LGBTs também foram mortos. Tudo isso no estado que indica
que dá sinais claros de fascismo, de teomilicianismo, ou seja, uma banalidade do injusto. E para fechar tudo isso, a questão de um governo que faz por estimular tanto mais e potencializar essas práticas. Não se vislumbra no horizonte do nosso governo nenhuma prática que tente, de alguma maneira, amenizar ou conter essas práticas de crescente violência. Isso é o que mais nos preocupa. Mas a resistência jurídica, os rebeldes do direito devem e continuarão na resistência, porque a Constituição deve ser a bandeira que jamais deverá ser derrubada. Esse é o compromisso do direito e daqueles que os defendem.